Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do Café com Rive. E o assunto desse vídeo aqui é exportar. Então a gente aprendeu a como criar animação, agora vamos aprender como exportar. Só pra gente já saber direto, né, como tirar uma coisa daqui do editor e botar no mundo. Bom, exportar aqui no Rive dá pra gente fazer de umas formas diferentes, né? O arquivo padrão que você exporta aqui no Rive geralmente é um arquivo .riv, que é um arquivinho que você vai passar para quem quer que seja que esteja implementando a animação ou a interação que você criou, e é aquele arquivo que a pessoa vai usar lá, fazer o upload, hostear no site, no app, enfim, no que for. E esse arquivo .riv, ele é um arquivo bem reduzido. Então o que o editor do Rive vai fazer é tirar todas aquelas informações desnecessárias que não precisam estar no arquivo, para ele ser o menor possível e ser, né, performar o melhor possível também. Então o arquivo riv, ele é como se fosse uma render, entre aspas, daquela sua animação, né? É uma coisa que você não consegue abrir de volta no editor. Para isso a gente tem o arquivo .rev, R-E-V. O arquivo rev, sim, é um arquivo que vai carregar um monte de informação extra ali, como a posição das coisas da state machine e tal, não sei o que você consegue abrir de volta, né, no editor. Então é um arquivo que serve para o backup, não é um arquivo que você consegue rodar no site. Então são os dois arquivinhos principais que a gente exporta. E para a gente exportar esses arquivos, vou pausar aqui nossa animação que a gente criou no vídeo passado, a gente pode vir aqui nesse menu aqui de seleção, né, no menu do editor, e aqui a gente tem exportar, e aí a gente tem para runtime, que é o .riv, e para backup, que é o .rev. Desculpa, minha voz deu uma falhada. Basicamente, esses são os formatos padrão que a gente vai exportar sempre que a gente quiser tirar a nossa animação daqui. Uma outra forma também é você só vir nesse botão azul aqui, tem uma opção exportar, e a hora que você clicar aqui em exportar, ele vai te abrir uma janela para você decidir para onde você quer mandar o arquivo RIV. Quando essa pessoa para quem você está mandando o arquivo RIV receber esse arquivo, essa pessoa vai usar o renderizador ou o runtime do Rive para interpretar esse arquivo, acessar e manipular essa interação, essa animação lá no site, no app, etc. E o runtime é uma coisa que eu pretendo fazer um vídeo no futuro para falar sobre o que é, né? Como é que a gente pode começar a se familiarizar com essa parte mais do lado de código do Rive. O runtime basicamente é o motorzinho que eles precisam colocar lá no site ou no app que vai pegar esse arquivo Rive e vai saber o que fazer com ele. Basicamente é isso que o runtime é. Outra forma de você exportar coisas aqui é gerando um link de compartilhamento. E se eu clicar aqui, a gente vai ver que se eu clicar em Share aqui, né, eu preciso fazer um upgrade para de fato conseguir gerar esses links. Então é uma coisa que não está disponível no plano gratuito, então eu não vou falar exatamente disso aqui, mas vou falar brevemente. Se você tiver um plano pago, você pode gerar links de compartilhamento que você pode mandar para alguém só para essa pessoa interagir com a sua state machine ali, testar e, né, pré-visualizar, ou até um share link, né, um código, pequeno códigozinho que você consegue copiar e colar para embedar a sua interação em sites como Framer ou Webflow ou coisas do tipo. Uma outra opção de exportar isso é compartilhando com a comunidade. Isso você consegue fazer mesmo no plano gratuito. A gente vem aqui nesse botãozinho azul e a gente tem a opção de publicar esse arquivo para a comunidade. Isso significa que qualquer usuário do Rive vai poder abrir o seu arquivo ou remixar ou usar isso da forma que ele ou ela quiser. Então aqui, quando a gente está distribuindo, quando a gente está fazendo um post, primeiro a gente seleciona qual animação. Essa animação pode ser uma timeline ou pode ser uma state machine. No nosso caso, as duas são iguais, porque a gente só fez uma animação simples aqui. A gente pode escolher qual frame vai ser o thumbnail, né? Então vamos pegar uma mais interessante aqui, de repente assim. E a gente pode escrever um título e uma descrição para o nosso post. E clicando aqui, a gente publica. Isso vai lá, todo mundo consegue ver, comentar e remixar qualquer coisa que você compartilhar. E por último, você também pode usar o renderizador em nuvem do Rive. Para isso, a gente usa para exportar, por exemplo, essa imagem como uma imagem estática, ou um vídeo, ou um GIF, ou uma sequência de PNG. Tudo isso a gente consegue fazer por meio do renderizador em nuvem. E a gente pode acessar ele clicando no menu de hambúrguer aqui, e aí a gente vai ver que a gente consegue abrir o render queue ou adicionar essa animação que a gente tem ativa ao render queue. Então eu vou primeiro abrir o render queue e você vai ver que aparece essa janelinha aqui do lado e a gente consegue ver o que está na fila e o que está completo, ou clicar nesse maisinho para adicionar ao render queue. E aí aqui na fila, antes de renderizar, a gente pode selecionar várias opções, né? Então primeiro, qual artboard que eu quero renderizar, depois qual modo que eu quero renderizar, se é um design, ou seja, uma coisa estática, que eu posso exportar em SVG no plano Premium ou em PNG. E aí a gente tem umas opções de tamanho aqui também, ou se é uma animação. E se for uma animação, você vai especificar qual timeline que você quer renderizar. E aqui vale dizer que a gente não consegue renderizar state machines, porque
a State Machine é interativa e o output disso que a gente está fazendo é uma coisa linear, né? É um vídeo linear. Então você só consegue renderizar timelines, no nosso caso é a timeline 1, e aí a gente seleciona o formato. Pode ser em H264, que vai sair um arquivo com extensão MP4, uma sequência de PNG, se você quiser, né? Cada uma das coisas separadas ali para importar em outro software, manipular de alguma forma, um arquivo GIF, um arquivo WebM ou uma sequência de SVG para quem tem o plano Pro. Eu vou colocar aqui H264 mesmo, e agora a gente tem a oportunidade de selecionar quantos frames por segundo a gente quer essa animação. A gente pode selecionar 30, 60 ou até 120, eu vou deixar em 60 mesmo. Aqui a gente pode especificar a duração daquilo que a gente quer renderizar e também quantas vezes ela se repete. Então eu posso até colocar aqui 3 vezes, isso não é a velocidade, isso é a duração, né? Quantas vezes a gente quer que essa duração se repita. E aí a gente tem mais umas opções avançadas aqui, se você quiser colocar um bitrate customizado, personalizado, ou até alterar o tamanho do resultado final da sua render. E aí basta você apertar play aqui e o Rive vai começar, né? Vai enviar essa render para o servidor, e quando ela terminar, você vai ver que tem uma notificaçãozinha, né? Uma bolinha azul. Se eu clicar, né? Se eu fechar o render queue, será que ela aparece? Aparece uma bolinha azul aqui também no render queue. Então eu posso abrir o render queue e na aba completed, a gente vai ver ali a nossa timeline 1 renderizada, e basta eu clicar nessa setinha aqui para fazer o download desse arquivo, e aí vai abrir a janelinha para escolher aonde que eu quero salvar. Então essa é uma outra forma também de você exportar os arquivos. Mas lembrando, se você está trabalhando aqui no Rive, muito provavelmente 90% das vezes você vai estar exportando um arquivo RIV. E aí a gente vai ver muitas outras coisas ainda sobre o arquivo RIV no futuro. E eu espero que você continue até lá. Então marque esse vídeo aqui como gostei, para tirar ele da sua lista, para marcar ele como visto enquanto você apoia o projeto. E eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!